eu pensei em falar um pouquinho sobre isso, sobre a mentira nossa de cada dia. Para isso, eu acho importante abordar um mecanismo de defesa descoberto por Freud, criador da psicanálise, chamado mecanismo da negação. O que é um mecanismo de defesa, pessoal? O mecanismo de defesa é um modo, é um meio que todo ser humano utiliza para não se deparar com coisas que são desagradáveis. São vários os mecanismos de defesa. Nesse momento, nesse vídeo, eu vou falar sobre o mecanismo da negação. Em outros vídeos eu posso abordar outros mecanismos de defesa que o ser humano utiliza. A negação, então, é para evitar o desprazer, é para evitar o desconforto, é para evitar se deparar com situações de sofrimento que o ser humano não gostaria. Fazendo uma analogia, por exemplo, é muito comum quando um ser humano, quando uma pessoa sofre algum acidente muito forte, muito traumático, que leva o risco de perder a vida, é muito comum a pessoa deletar aquele momento do acidente, o cérebro ele apaga o acontecimento para o ser humano não se dar conta, para o ser humano não reatualizar, para o ser humano não reviver novamente aquele acontecimento. Então há um apagão, onde a pessoa, é muito comum as pessoas dizerem que passaram por isso, que elas lembram o antes e lembram o depois do acidente, mas não o durante. É um mecanismo que o nosso cérebro tem para poder não se deparar com a dor e com o sofrimento. Esse é um mecanismo de defesa que todos nós utilizamos todos os dias na nossa vida, porque se a gente não negar certos aspectos, a gente não consegue manter o foco em outros aspectos. Isso é algo quase natural do ser humano. Então, quando uma pessoa, por exemplo, se julga toda correta, uma pessoa que nunca mente, uma pessoa que é muito certa, se você que está me assistindo aqui afirma que nunca mentiu, ou que não mente para você, ou que não mente no dia a dia, você é um baita do mentiroso, com essa afirmação, porque todos nós mentimos todos os dias para nós mesmos. Certo? Quando a gente deixa de não se ater a uma determinada situação para se ater em outra, a gente está utilizando o mecanismo da negação para poder focar em um aspecto que é determinante para a nossa vida. Quando a gente está no trabalho e passa algum tipo de pensamento pela nossa cabeça, alguma vontade que a gente gostaria de realizar naquele momento, a gente sabe que não pode, a gente nega aquele pensamento para poder focar e continuar fazendo aquilo que a gente gostaria ou deveria ou tem que fazer. Esse é o mecanismo da negação. O mecanismo da negação ele foi descoberto por Freud justamente analisando seus pacientes. Ele foi percebendo que era muito difícil para os pacientes entrar em contato com as suas dores, os seus sofrimentos. E isso se percebe claramente no dia a dia, nos atendimentos que a gente faz com os pacientes, a gente que trabalha com clínica. Os pacientes estão sofrendo, os pacientes estão com dificuldades, eles vão até a clínica para buscar ajuda, mas a dificuldade de poder entrar em contato com algumas situações é muito grande. Tanto que o discurso sempre que vem como discurso assim, passou, o que me aconteceu passou. Ficou lá atrás, ou seja, não tem por que eu ficar pensando nisso. Esse é um meio defensivo, é um mecanismo da negação, é um meio de mentir para si mesmo, que passou, porque entrar em contato com aquele sofrimento é algo muito doloroso para o sujeito. Então, para não vivenciar aquela dor, para não pensar na coisa desagradável, ele nega. Ele joga lá para o porãozinho para não precisar entrar em contato com essa dor. Isso, pessoal, isso tem consequências muito danosas para a vida do sujeito, porque isso vai desde a negação de um fato da vida que permanece lá sem ser tocada e sem poder ser resolvida no dia a dia comum, quanto a um processo pandêmico que se ignora, e se faz de conta que está tudo certo. As maiores catástrofes humanas,
as maiores torturas humanas, os maiores assassinatos humanos partiram de um processo de negação. Negação da condição humana, negação dessas situações. Então isso vai desde um fato cotidiano, de nós com nós mesmos no dia a dia, de uma situação que a gente resolve não dar bola, né, até um processo negacionista que se instala a nível de país todo. Então é algo muito perigoso isso. Então a gente passa uma vida toda mentindo para a gente mesmo. E como a gente faz para modificar essa situação? Isso passa pela consciência. Isso passa por poder enfrentar essas dificuldades. Isso passa pelo fato de poder ser sincero consigo mesmo no sentido de, peraí, tem coisas aqui que eu estou negando para evitar sofrer, mas essas coisas permanecem inalteradas, intocadas. Isso vai produzindo doenças. O ser humano adoece em função daquilo que ele nega. Isso a gente vê todos os dias no nosso contato. É só a gente perceber com as pessoas. Qualquer toque em algo desconfortável, a pessoa prefere, não é bem assim, né? Deixa pra lá, não vamos mexer com isso. A gente tem um discurso, e que é algo do defensivo, extremamente infantil, extremamente hipócrita no dia a dia, que se utiliza da negação. A negação é um instrumento, um mecanismo infantil, né? É um mecanismo de quem não quer lidar com a dor, com o desconforto, que quer o prazer a todo momento, que quer só obter gratificação, que é um pouco do que a criança faz. Então, a gente percebe muito, por exemplo, dando um exemplo somente, né? Existem pessoas que pregam muito a religião, que pregam muito a adoração a Deus, né? Que a gente vê que todo o discurso da pessoa, toda a fala da pessoa, ela é rodeada pela propagação da religião como meio de poder viver uma vida digna. Porém, quando a gente vai ver a fundo, a gente percebe que muitas dessas pessoas que passam a vida toda pregando a religião e pregando a Deus, elas não vivem sob os preceitos religiosos. Elas não vivem de acordo com aquilo que elas pregam. Elas não honram o discurso religioso. Elas não honram toda a base, todo o fundamento da religião. Elas vivem sem Deus, mas elas propagam o tempo todo Deus. E o contrário também é verdade, pessoal. O contrário também é verdade. Pessoas que a gente vê muitas vezes que são ateus, que não têm uma crença em Deus, que não têm uma religião, mas que vivem muito forte os preceitos religiosos, do fazer o bem ao próximo, de lidar com as situações sem ficar negando, sem ficar fazendo de conta que está tudo bem, de encarar as coisas, de enfrentar as coisas, de lidar com as dores, com o sofrimento, que é isso que Deus, que Jesus Cristo ensinou para todo mundo, que é isso que está na Bíblia, isso é bíblico, né? O enfrentamento das situações, não negar, não fazer de conta que está tudo bem. Então, esse é um mecanismo extremamente característico do dia a dia e é importante, é importante. Então a gente precisa pensar quando a gente propaga o discurso de não mentir, de não, né? Acho que o mais importante é pensar que a gente passa uma vida toda mentindo pra gente mesmo. E o maior desafio que a gente tem é poder ser o menos mentiroso possível na vida. Todos os dias a gente tem esse desafio de ser menos mentiroso com nós mesmos. Isso é um desafio, isso é preciso a tomada de consciência, isso é preciso querer enfrentar nossos demônios, né, nossas negações, aquilo que a gente joga pro porão. E é muito comum as pessoas virem para o processo terapêutico justamente para poder lidar com essas questões, porque quando a gente nega, isso fica lá no porãozinho produzindo efeito e vai adoecendo o sofrimento humano, né? Isso produz sintomas psíquicos que vai adoecendo o sujeito. Bom, pessoal, eu tentei de uma forma resumida explicar um pouquinho, né, o mecanismo da negação. Certo, pessoal? Um excelente final de semana a todos e a gente se vê por aí. Tchau, até mais.